mobilidade no Brasil. Roberto Matarazzo Brown, da Toyota do Brasil, disse que a estrutura de etanol já existente no país pode ser utilizada para a distribuição do hidrogênio verde. No Brasil inteiro são 43 mil postos de combustível que tem etanol. Então, assim, imagina se nós pudermos colocar em algum desses locais um reformador de etanol para fazer hidrogênio. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que presidiu a audiência, também destacou as vantagens brasileiras no setor energético, mas reconheceu que o país tem grandes desafios pela frente, especialmente na formação de recursos humanos. Tem que ver o esforço das universidades também na produção de pessoal. Nós temos um país grande, com muitos desafios e justamente pessoal qualificado. Segundo especialistas, o Brasil deverá se tornar o maior produtor mundial de hidrogênio verde. A maior parte dos projetos atualmente estão concentrados no Nordeste, devido à grande produção de energia eólica e solar. E hoje o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, esteve no Senado e anunciou uma previsão de 100 bilhões de reais em crédito para projetos sustentáveis na Amazônia. A repórter Marcelo Diniz tem mais detalhes. Em audiência na Comissão de Meio Ambiente, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante, detalhou a Coalizão Verde, formada por 19 bancos para financiar projetos na região amazônica, com foco no desenvolvimento sustentável e na redução de impactos das mudanças climáticas. A iniciativa foi lançada durante a Cúpula da Amazônia em agosto e, de acordo com o Mercadante, a meta é chegar aos 100 bilhões de reais em crédito para a região. A nossa perspectiva é a gente chegar com uma proposta de 100 bilhões de reais de crédito especial para a Amazônia. Começamos com o BID com 4 bilhões e meio para micro, pequeno e médio empresa. Isso nós já vamos liberar agora no mês de novembro. Senadores apontaram a falta de regularização fundiária como um empecilho para a concessão de empréstimos a produtores da região e sugeriram maior apoio a cadeias produtivas típicas como a do açaí. Para o senador Beto Faro, do PT do Pará, a Coalizão Verde indica um momento de reaproximação do BNDES com a Amazônia. A Amazônia carece, inclusive, muito financiamento e a gente percebe neste último período essa aproximação com a região. Entre os projetos que deverão contar com recursos do BNDES estão obras para a COP30, Conferência do Clima das Nações Unidas, que será sediada em Belém em 2025. Em debate sobre os efeitos da inteligência artificial nas eleições, especialistas alertaram sobre o uso de candidatos virtuais. Um projeto sobre o assunto estabelece princípios e direitos, além de classificar os riscos do uso dessa tecnologia. Repórter Luiz Felipe Astra. O diretor-geral do Instituto Liberdade Digital, Diogo Reis, afirmou que se a IA for usada com responsabilidade nas eleições, a democracia pode sair fortalecida. Que existem inúmeras possibilidades em que a inteligência artificial possa facilitar o ideal democrático, de que as mensagens chegam às pessoas que gostariam de receber aquelas mensagens. Se essas mensagens forem verdadeiras e compatíveis aquela candidata, aquele candidato, talvez a gente construa um ideal democrático em que as pessoas que gostariam de eleger, pessoas que pensam e considerem determinados pontos, saibam quem são as pessoas e qual o mundo delas antes de ir para alguma. Durante a audiência, a diretora do Instituto de Tecnologia e Sociedade, Celina Bottino, diz que uma lei proibindo a criação de imagens por IA não resolve o problema como um todo. Nesse sentido, é mais efetivo ensinar a população a desconfiar do que está vendo nas telas. A proposta que criminaliza o porte de drogas recebeu hoje no Senado o apoio de psiquiatras e a crítica por parte dos defensores públicos. Saúde, comercialização e enquadramento de usuários e traficantes foram destaques no debate solicitado pelo relator, o senador Efraim Filho. A reportagem é de Janaína Araújo. Audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça sobre a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas reuniu psiquiatras e representantes do Poder Judiciário. A parte do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, é relatada pelo senador Efraim Filho, do União da Paraíba, que pediu o debate. A maioria dos convidados ponderou sobre os danos causados pelos entorpecentes e criticou o incentivo à pesquisa de benefícios para a saúde somente da Conab. Foi o que argumentou o presidente da Associação
Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva. Projeto a Planta Nativa Brasileira para Sistema de Idioma e Associação que está estudando esteroides. O FRJ, fala disso. Representando a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, Lúcia Helena de Oliveira manifestou posição contrária à PEC ao ressaltar que a proposta contraria princípios constitucionais que regem a sociedade. Também se manifestaram na audiência pública representantes do Ministério Público e de uma comunidade terapêutica, além de senadores favoráveis à PEC. E avançou no Senado a proposta que fixa em 30 horas semanais a jornada máxima de trabalho dos psicólogos. O texto do projeto partiu originalmente de uma sugestão legislativa. O projeto cita a necessidade de se proteger a saúde física e mental dos profissionais. A proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu para o plenário. Para o relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, os psicólogos são submetidos a variações emocionais abruptas que levam a um desgaste físico e mental superior ao de outras categorias profissionais. O senador ainda destacou a atuação fundamental dos profissionais ao longo da pandemia de Covid-19. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Câmara dos Deputados. Deputados aprovam comunidade na tramitação de processos judiciais envolvendo pessoa com deficiência. Câmara institui política de tratamento e dia de conscientização para as doenças raras. Debatedores pedem maior processos no combate aos golpes financeiros. Boa noite. Em audiência pública na Câmara, debatedores cobraram dos bancos uma atuação mais ativa na prevenção dos golpes financeiros, que se transformaram em uma verdadeira epidemia no Brasil. A repórter Silvia Minhato traz mais informações sobre o assunto. Convidados para uma audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara sobre golpes financeiros, relataram várias falhas do sistema atual que tem tornado esses golpes uma verdadeira epidemia no país. As maiores críticas foram sobre fraudes com empréstimos consignados, baixa punição para o crime de estelionato, vazamento de dados bancários e ausência de ação dos bancos na prevenção de alguns tipos de golpes. Antônio Carlos Silva, da Associação Nacional dos Defensores Públicos, diz que o golpe de maior impacto é aquele no qual o aposentado é levado a fazer um empréstimo consignado sem saber. Uma das mentiras contadas pelos fraudadores, a chamada engenharia social, é de que o segurado precisaria fazer uma prova de vida. O golpe é praticado por estelionatários e até por correspondentes bancários, segundo o Sintra e o deputado Celso Russomano, do Republicano de São Paulo. O representante dos defensores públicos defendeu uma lei nacional que proíbe o empréstimo digital para pessoas idosas, ou seja, que exige a presença física para a contratação. Segundo ele, a lei já existe em Santa Catarina e na Paraíba. Tanto o Sintra quanto o delegado Rogério Ferreira, da Delegacia de Defesa do Consumidor de Mato Grosso, afirmaram que o crime de estelionato tem uma baixa punição. Para Ferreira, o cartão de crédito consignado não deveria permitir o saque de recursos, porque o idoso paga o mínimo, acreditando que é um empréstimo comum. O delegado citou pesquisa da empresa de segurança Fortinet, que coloca o Brasil em segundo lugar em tentativas de golpes na América Latina. Em 2022, foram 103 bilhões de tentativas, pouco mais de uma por dia para cada brasileiro. Para a deputada Juliana Simone, do União do Mato Grosso, uma grande dificuldade é que o consumidor tem vários produtos bancários pré-aprovados. Ele nem sabe o que tem e que são uma verdadeira porta aberta para os criminosos. A parlamentar defendeu a extinção do cartão de crédito consignado e que o consumidor tenha que autorizar vários serviços de forma presencial. Você tem que ter uma necessidade de que essa liberação aconteça de forma presencial, de forma física, e aí sim, quem gosta aí da facilidade do mundo moderno, elas acontecem para quem quer viver, né? Que é excelente para alguns e para outros só traz problemas. E o Ana Morim, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, diz que os bancos poderiam ter uma atuação mais ativa na prevenção dos golpes. O banco tem um algoritmo que é tão utilizado para oferecer produtos, oferecer cartões, oferecer seguro, porque não é utilizado para fazer esse tipo de movimentação atípica na conta da pessoa e que
questioná-lo previamente. E o ano contou que o Instituto fez um relatório sobre a falta de bloqueio por parte dos bancos do acesso remoto de terceiros às contas bancárias. Apenas um de 4 bancos analisados fazia o bloqueio. Walter Faria, da Febraban, descobriu que a questão está em estudo, mas que extrapola a ação dos bancos, já que a vítima certamente permitiu o acesso por meio de um link malicioso. E diz que a entidade está investindo em campanhas de conscientização. Faria citou ainda projeto tramitado para o Senado que criminaliza a utilização de contas bancárias para fraudes. Beline Santana, chefe de instituição bancária do Banco Central, disse que não é relatório do IDEC e que está questionando os bancos sobre a implantação do bloqueio. Santana sugeriu que as pessoas que forem abrir contas bancárias confiram antes o ranking de instituições mais reclamadas feito pelo BC. Nossa Moro, presidente da Associação Brasileira de Procon, trouxe o problema do vazamento de dados bancários e do INSS, que tem permitido aos criminosos fazer uma engenharia social mais eficiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia. Justiça Federal do PL de Espírito Santo critica os prefeitos que apoiaram o presidente Lula na campanha eleitoral de 2022 e agora sofrem com a falta de recursos. Na avaliação do parlamentar, a escassez de dinheiro para atender as demandas da população é reflexo de um governo irresponsável e gastador. Isabel, que é do PT do Paraná, ressalta que está em discussão o plano plurianual, que define as metas e objetivos do governo para os próximos 4 anos. Ele afirma que um dos principais compromissos da gestão federal é compensar as perdas dos municípios devido à concessão de benefícios fiscais dados no ano passado. Edberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, elogia o programa Desenrola Brasil, que tem beneficiado milhões de brasileiros com descontos significativos nas dívidas. De acordo com o tratado, o programa oferece abatimentos mínimos de 83% e, no caso de dívidas no cartão de crédito, descontos de até 96%. Elderson Arnaldo, PT Capixaba, exalta a evolução do Brasil nos últimos 10 meses e avalia que o país tem recuperado a credibilidade no cenário internacional. Ele observa que a redução da inflação, o crescimento do PIB e a geração de empregos colaboram para a ascensão do Brasil das nações mais desenvolvidas do mundo. Por sua vez, Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, afirma que o crescimento do Brasil registrado até o mês de setembro é fruto da política econômica do governo Bolsonaro, que incentivou o desenvolvimento acelerado do agronegócio. Ele acusa parlamentares da base de atribuir ao governo Lula conquistas da gestão Bolsonaro. O PT anuncia a iniciativa do governo do Rio Grande do Norte que possibilita a compra direta de alimentos da agricultura familiar para os hospitais estaduais. Ela explica que o objetivo da medida é garantir a alimentação saudável e sem agrotóxicos, fortalecer a agricultura familiar e combater a fome no país. Saulo Viana, do Amazonas, responde às críticas do economista Alexandre Schwarzman, que chamou a Zona Franca de Manaus de aberração. O deputado afirma que a Zona Franca é um modelo de desenvolvimento regional que, além de empregar 500 mil pessoas, faturou 98 bilhões de reais de janeiro a julho e foi criado principalmente para preservar a floresta amazônica. Defensores pelo republicanos de Roraima solicitam aos governos federal e estaduais a criação de um plano de contingência para combater os efeitos da estiagem nos estados da região norte. De acordo com o parlamentar, a situação é alarmante, porque a meteorologia prevê mais seca e calor até o fim do ano. Leonardo Monteiro, do PT, destaca que a inclusão da região leste de Minas Gerais na Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste já trouxe resultados positivos. Entre os frutos da iniciativa, ele destaca a instalação de uma agência do Banco do Nordeste e a liberação de 70 milhões de reais para a criação de uma unidade produtora de laticínios em Governador Valadares. Cláudio Braga, do PSOL, protesta contra a tentativa de transferir a regional da SEBAI, Companhia de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, do município de Miracema para Itaperuna. O deputado também cobra o retorno do caráter público da SEBAI. Para ele, é inconcebível tratar a água como mercadoria e não como bem público.
Paulo está preocupada com o excesso de alterações na Constituição Federal e já tem 131 emendas. Ela suspeita que as mudanças frequentes fragilizam e reduzem o papel fundamental da Carta Magna, que é dar segurança jurídica. A deputada faz um apelo aos colegas para que repensem o propósito da Constituição e parem de modificá-la de acordo com os interesses políticos. Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a denúncia de que a Agência Brasileira de Inteligência monitorou ilegalmente diversas autoridades do país e que a Polícia Rodoviária tentou interferir nas eleições de 2022 mostram um nível de autoritarismo que o Brasil viveu durante o governo de Jair Bolsonaro. Ela avalia como justa a decisão de tornar o ex-presidente inelegível. Paulo Magalhães, da Bahia, reclama do tratamento dado pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, aos membros do PSD. De acordo com o deputado, Padilha não tem cumprido os compromissos com os parlamentares que apoiam o governo. Ele destaca a lealdade do PSD com as pautas do governo e pede um tratamento mais digno. Camata do PSB da Bahia parabeniza as diretoras de cinema Lepolite e Dandara Ferreira no filme Meu Nome é Gal, que retrata a vida e a carreira da cantora Gal Costa, falecida no final de 2022. A parlamentar lembra a atuação de Gal no movimento tropicalista e destaca a importância da artista para a música brasileira. A Comissão de Educação aprovou um projeto que trata da democracia nas universidades. Marisa Rosário, do PT Gaúcho, comemora o avanço da proposta, argumentando que isso assegura eleições diretas para reitores, autonomia para as instituições de ensino e o fim de qualquer intervenção. Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, destinou recursos de emendas parlamentares para financiar mutirões de consultas oftalmológicas gratuitas na capital São Luís. O deputado explica que a iniciativa conta com o apoio do governo estadual e visa reduzir as filas de espera por atendimento. Os deputados aprovaram o projeto que constitui Política Nacional de Prevenção e Tratamento e Guia de Conscientização para 3 doenças raras. As informações com a Ana Raquel Macedo. Existem aproximadamente 6.000 doenças raras, a maioria das quais pouco estudada e para as quais nem sempre estão disponíveis tratamentos ou profissionais de saúde habilitados. Para tentar dar algum conforto ou aumentar o grau de conhecimento das pessoas sobre ela, deputados e deputadas aprovaram projetos que tratam de 3 doenças raras: a síndrome de Ehlers-Danlos, o transtorno do espectro de hipermobilidade e a fibrodisplasia ossificante progressiva, conhecida como FOP. Um dos projetos aprovados cria uma política nacional no Sistema Único de Saúde para o tratamento de pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos ou com transtorno do espectro de hipermobilidade. A síndrome de Ehlers-Danlos reúne, na verdade, várias doenças hereditárias do tecido conjuntivo, aquele que dá sustentação aos demais tecidos, preenchendo os espaços entre eles. Essas doenças são causadas por um defeito na síntese de colágeno, a proteína fundamental para a pele e os demais tecidos. Por isso, as pessoas acometidas dessas doenças podem desenvolver complicações como artrite, artrose, osteoporose ou perda dentária. Já o transtorno do espectro de hipermobilidade também afeta o tecido conjuntivo e pode acarretar sintomas como dificuldade para caminhar. O projeto prevê que as pessoas acometidas dessas doenças serão consideradas deficientes para todos os efeitos legais. Além disso, define diretrizes a serem seguidas pelo poder público e direitos para os doentes, como diagnóstico precoce, a reabilitação, medicamentos, órteses e próteses. O projeto da deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, teve parecer favorável da relatora, deputada Leandra Moura, do União de Sergipe. Ela considerou positiva a criação de uma política própria voltada para estas doenças. Estima-se haver de 6.000 a 8.000 doenças consideradas raras, não sendo possível, portanto, contemplar todas as especificidades da síndrome de Ehlers-Danlos e da síndrome de hipermobilidade.
Assim, essa iniciativa de reunir de forma organizada e sistematizada disposições que estavam espalhadas no ordenamento jurídico, especificando sua aplicação para estes síndromes, é um grande avanço. O plenário aprovou ainda o projeto que institui 23 de abril como Dia Nacional de Conscientização da Fibromialgia.